Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, nós estamos aqui para fazer uma investigação. A gente chegou, mora o sítio aqui do lado, mora a gente e a casa aqui é bem perto, tá? Então vocês escutam a conversa, eles estão mexendo com motosserra, estão ali conversando, né? Estão trabalhando. E a gente falou com eles, né? Aqui não pertence a eles, mas eles falaram assim que foi tudo arrendado isso aqui, mas a casa continua aqui. Daí eu aproveitei para perguntar para eles se é verdade, que a casa é assombrada, do relato que contaram para nós, e ele disse sim, a gente não entra lá, a gente mora aqui perto, nós vamos lá em volta pegar, às vezes, um pé de flor, os negócios, e aí a gente fica com medo, porque é um barulho lá dentro, a gente não sabe o que está acontecendo, e a gente tem medo dessas coisas. A gente não abusa, e também não chega perto porque a gente tem medo. Aí a gente avisou para eles que a gente não conhece o meu canal, né? Passou a conhecer agora. E que a gente queria fazer a investigação. Aí eles falaram, não, aí é tranquilo, pode ficar tranquilo e não aparece ninguém, porque isso tudo é arrendado, o dono não mora aqui. Pode fazer a investigação de vocês tranquilo aí. A gente só tem medo quando aparece pessoa estranha aqui, a gente fica de olho porque a gente tem gado, essas coisas. E já roubaram o gado deles, né? Então, a gente fica cismado quando chega alguém assim estranho. Aí nós explicou, falou do canal, eles, pode ficar à vontade aí. Se vocês quiserem fazer, pode fazer. A gente ficou mais tranquilo também, porque a gente sabe que tá num lugar tranquilo. É até bom pra gente ficar tranquilo para fazer a investigação. E confirmou para nós o que aconteceu aqui, tá, gente? Aqui morava uma família e a mulher, ela tinha uma desconfiança do marido. Muito grande, que o marido dela estava traindo ela. Isso porque outras pessoas foram alertando, eu acho que seu marido está te traindo. Seu marido está te traindo. E ela amava ele demais. E ela falava que não estava traindo, que ele tinha os trabalhos dele, tinha as coisas dele para fazer, ela não podia ficar andando atrás dele. Então eles viviam muito bem, né? Tinha 2 filhos, que era um casal, e ela não tinha nada que reclamar, mas por influência das pessoas, as pessoas começaram a falar para ela que eu acho que ele estava traindo ela. E ela falou, não, isso nunca vai acontecer. Porque ele me conhece, já falei para ele que se for para isso acontecer dentro do nosso casamento, que ele chegasse para mim e falasse. Porque eu acho que a partir do momento que há traição, não há mais amor. Então, tem que acabar com isso. Aí um dia ela conversando com ele, pegou e falou para ele, né, que ficou sabendo assim, ele ficou bravo. Falou até que ia matar a pessoa que falou isso. Ele falou, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida, a pessoa vem aqui se meter na minha vida, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém também, então não se meta na minha vida. E ela passou, né? Só que daí ficou aquela coisa na cabeça dela, sabe, uma desconfiança? Ela começou a desconfiar. E ela começou a ir mais fundo, começou a investigar, a perguntar, né, para as pessoas. Ninguém queria falar. Quem havia começado a falar não contou direito, falou só para ela abrir o olho. Então, e aí ela descobriu, a irmã dela ajudou ela e a irmã dela conseguiu descobrir que ele realmente estava traindo ela. E toda vez que ele ia na cidade, né, mais próxima, ele ia porque ele tinha essa amante lá e ia lá ficar com essa mulher. E quando descobriu, a irmã dela não sabia nem como contar para ela. Porque realmente é uma situação difícil, né? Uma situação que, para a pessoa contar, é um sofrimento, é um baque. Por que que a decepção é grande? Porque vem da onde você não espera. Ela não esperava isso do marido dela. Um amor tão grande por ele, né? Mas ela chegou para ela, chamou ela na casa dela e falou, vou te falar, mas para você conversar com ele, porque eu acho que não vale a pena ficar com ele. Porque se ele vai lá ficar com essa mulher, não vale a pena, né? E a mulher tinha um filho também. Daí não sabia se o filho era dele ou se havia conhecido ela, já tinha um filho. E ela ficou
pensativa com aquilo, veio embora e falou para a irmã dela, eu vou me vingar. Aí ela falou, se não fosse você eu não faria isso, eu separava dele, deixava ele embora, ele vai sofrer, porque ele tem uma família, ele tem um casal de filho com você e ele vai sofrer. Então, deixa quieto, manda ele embora. Aí ela falou, vou pensar. E ela chegou em casa, ela chegou até a queimar, foi fazer a janta para as crianças, chegou até a queimar a comida, porque ela não conseguia parar de pensar naquilo. E ele ficou bravo com ela, que ela tinha queimado, onde já se viu quem vai comer comida queimada, né? Aí depois ela pegou e falou para ele assim, que ela ia compensar ele por ter queimado a comida, pediu desculpa para ele, e falou assim, olha, eu vou compensar você, tá bom? E chamou ele pro quarto, né? As crianças foi dormir, ela chamou ele pro quarto e falou assim que queria ficar com ele, gente, de uma maneira, eu preciso falar aqui de uma maneira que vocês entendam, tá, gente? Sem precisar estar fazendo assim qualquer baixaria, eu não quero fazer isso, mas assim, eu tô contando e eu preciso falar dessa parte. E aí ela deixou ele ali todo feliz, né, todo, né, ela falou, hoje vai ser diferente, vestiu uma roupa diferente, uma lingerie diferente, e falou que hoje ia ser demais. E ele, todo feliz. Na hora, né, vamos ver, vamos falar assim, né, ela segurou, né, como que eu vou falar, nos órgãos dele lá, e passou uma faca amoladíssima, estava pronta para fazer isso mesmo. Ela arrancou no corte, porque na primeira não arrancou, mas segurando o jeito que ela estava, ela virou para o outro lado e acabou de arrancar. E ele entrou em desespero. Ela catou e jogou para os cachorros ainda. Saiu correndo, foi lá fora, chamou os cachorros que ela tinha e jogou lá. Os cachorros catou e saiu correndo para o meio do mato, porque ela não queria nem que sonhasse em colocar no lugar de volta. E os cachorros carregou tudo no meio do mato, né? Eles tinham uns 4 cachorros, jogou lá. E ele, desesperado ali, sem saber o que fazer, perguntando por que ela fez isso. Ela falou que ele sabia muito bem. Ele catou um monte de pano, colocou em cima, né? A cidade é muito pertinho aqui. E ainda dirigiu até o hospital. Chegou lá no hospital assim que o chão onde ele passava, assim, tava... Ele quase veio a óbito. Teve que ficar na UTI, teve que, né, mas conseguiram aí, mandou chamar a família dele, e a família veio atrás dela, bravo, né, com o que estava acontecendo, queria bater nela, a irmã dele, inclusive, acabou aí, né, dando uns tapas nela, e ela contou por que ela fez isso, porque ela falou que ela não ia separar não, ela preferia separar dele, mas saber que nunca mais ele ia ter mulher na vida dele. E a revolta era que ela pegou e jogou para os cachorros, entendeu? Eles vieram atrás, que queria que o pedaço lá para poder implantar, né? Mas ela disse que jogou para os cachorros, sabe lá? Os cachorros correu tudo pro meio do matagal, como é que ia saber onde que estava, né? No meio do pasto. E não conseguiram mais achar. E ele sobreviveu, né? Mas não conseguiu implantar. E aí, ela, depois que fez isso, ela também se arrependeu. Ela falou que não precisava dela ter feito isso, mas ela pegou, no dia que ela estava, no mesmo dia que ela ficou sabendo de tudo, ela fez isso. No mesmo dia, porque ela estava tão irritada, ela estava tão nervosa, por isso que não podemos fazer as coisas com a cabeça quente, gente. Jamais, nós temos que sentar, temos que pensar direito, tem que esperar passar tudo aquilo. E você vai entender que depois de tudo que passar, consegue colocar as coisas no lugar. Mas desse jeito, ela se arrependeu muito. E ela pediu perdão para a família, pediu perdão para ele, porque ela não precisava ter feito isso, né? E ele, quando saiu de lá, ela já tinha arrumado as malas dele, levado tudo para casa da mãe dele. E falou que ela não queria jamais que ele entrasse aqui, né? E que ele perdoasse ela. E ele foi direto para casa da mãe dele, depois ele procurou a mulher, né? A mulher também não quis ele mais. O filho não era dele, tá? Ela já tinha um filho, e aí, no momento lá, né, todo mundo estava descobrindo, já sabia que ele tinha amante, tinha coisas dele lá, ele foi lá buscar, o filho não era dele, e ele começou a viver dias e dias muito triste pelo que aconteceu. Ele não tinha mais vontade de viver,
né? Era um homem triste, porque... E ela também arrependida pelo que fez, mas seguiu a vida dela. Ele não veio nem para ver os filhos mais. Nem para vir ver os filhos, ele não veio. E passado aí quase um ano, ele falou que queria ver os filhos dele. Porque ele tinha vergonha de ver os filhos dele. Nem queria que levasse para ele ver. Então ele decidiu que ele queria ver os filhos dele, sim. Ele falou assim, eu vou lá ver meus filhos. E se organizou, veio, né? Encostou o carro ali e falou que queria ver os filhos. E ela deixou. Daí ele abraçou os filhos e pediu perdão para os filhos. Que eles perdoassem ele. Aí ela entrou para dentro, né? Foi para o fogão fazer a comida. E ele veio, né? Entrou na sala e foi conversando com os filhos. E ela tinha vergonha de olhar para ele, né? Perguntou se ele queria tomar café, que fosse na cozinha tomar café. Daí ela saiu da cozinha e veio aqui pro quarto. Ficou aqui no quarto porque ela tinha vergonha de olhar para ele. Ele também estava com vergonha de olhar para ela. Daí ele pegou e deu um dinheiro para os meninos, né? E antigamente aqui tinha, descendo aqui na estrada que a gente veio, diz que tinha um boteco, né? Onde todo mundo ia ali comprar alguma coisa que era mais perto aqui. Era tipo uma venda. E ele falou assim que podia comprar as coisas para eles, né? Eles pegou e desceu lá para ir lá comprar. Aí ela continuou aqui no quarto, né? Porque ele estava na cozinha. Ele entrou aqui no quarto, arrancou, né? De uma, vocês sabem o que? De disparo. E disparou sobre ela. Até ver que ela estava realmente sem vida. Enquanto ele não viu que ela estava sem vida, ele não saiu daqui. Os vizinhos escutou, né, o barulho, já ficaram desesperados. Ele saiu para fora, as pessoas olhando para ele, ele só olhou e falou assim, que se quiser chamar a polícia, pode chamar, mas eu precisava fazer isso. Com quem acabou com a minha vida. Na verdade, eu ia fazer isso com ela, com a família inteira, mas eu não tenho coragem. Só com ela já tá bom. Montou no carro dele e foi embora. E aí o povo já entrou, já viu como que tava, já foi chamar a polícia, já. Ele foi preso, né? Aí ele falou que ia preso tranquilo, porque ele não tinha vida mais mesmo. Tanto faz para ele. E aí acabou as crianças sem pai e sem mãe, né? O pai preso, também não queria mais ver o pai, né? E a mãe desse jeito. Eles foram morar com os avós. E eles falam que essa casa aqui é assombrada por essa mulher. A gente não sabe se é ela mesmo, mas que ela assombra esse local. Desde que aconteceu tudo isso. Logo que ela faleceu, né, ficou um tempo aqui parado, depois colocaram gente aqui nessa casa, ficaram um tempo, depois de um tempo que eles estavam morando aqui, começou as manifestações, aí não parou mais. Então eles acham que é o espírito dessa mulher. E a gente está aqui, gente, não é para julgar, nós estamos aqui para ajudar, tá? Então nós vamos passar o K2, se der presença a gente vai fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. O K2, amor, tá disparando. Não ligou? Ligou, mas ele já tá disparado. Tem um sinal já. Olha aqui. Ó, 2 pontinhos, tá indo, 2. Outro céu. Eu ia passar o K2, gente, nem vai precisar. Tem presença de espírito aqui, ó. Escutou? Olha, tá dando 2 pontinhos. Aqui é em cima da casa que fez barulho? Subiu, ó. Tem presença. Do nada ele... Vamos pegar os aparelhos e já vamos iniciar, né, amor? Porque tá dando, tá disparado. É. Vamos pegar os aparelhos e já começar.
Tá estragando. Com toda licença, com todo respeito, estamos aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. Sim, é voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Dilma. É Dilma? Só para mim não errar. É. Dilma, gostaria muito de saber se você é a mulher que acabou aí cortando os órgãos do marido e depois ele voltou, né, para se vingar. Eu gostaria muito de saber se você é o espírito dessa mulher, para a gente se comunicar aqui. Ah, sim, então é o espírito da mulher mesmo, que o marido provocou o desencarne devido a você ter feito isso com ele. Quando você fez isso com ele, você tinha certeza absoluta que ele tinha te traído. Sim. Sim. E foi a sua irmã que contou para você, que conseguiu investigar e descobrir tudo? Foi. Ah, tá. Desculpa estar perguntando, porque eu contei aqui, eu quero ter certeza, né, do que eu falei. Já pensou se ela tivesse se enganado ou alguém tivesse contado para ela, né? A gente fazia as coisas com a cabeça quente. Isso não é para você, porque tudo já aconteceu. É para nós mesmo, né? Para nós servir de exemplo, para que a gente nunca faça as coisas com a cabeça quente. Porque disseram que depois você se arrependeu de ter feito isso. É difícil, né? Realmente se arrependeu, porque fez de cabeça quente. Ele era o pai dos seus filhos, né? Por mais que ele tenha te traído, a gente não tá aqui nem para julgar ele, nem julgar você, mas pelo que causou, né? Causou uma ira nele também. E ele, quase um ano aí que vocês estavam separados, tudo isso havia acontecido, ele não esqueceu. Ele veio aqui para fazer isso com você. E você acabou ficando presa nesse lugar, sofrendo, né? Seus filhos ficou sem pai e sem mãe, mas os avós, né, que cuidaram. E é muito triste isso. E realmente você aparece aqui nessa casa? Parece. Apareci. Então, e você aparece com qual intuito de aparecer aqui para as pessoas ficam com medo. Ajuda. Você precisa de ajuda, né? Por isso que a gente veio até aqui. Você consegue lembrar o ano que isso aconteceu com você aqui? O ano que você veio a desencarnar? Não lembro. Não entendi direito. É 86 ou 96 que falou? Acho que é 96. É 96? É. Entendi, 96. Entendeu certo, amor? Faz muito tempo, né? E você presa nesse lugar. Aqui morou outras famílias e depois começou a aparecer as manifestações, né? No começo não aparecia. Acho que o seu espírito não conseguiu fazer a passagem
e começou a se manifestar para pedir ajuda, então. Isso. Entendi. Aqui no começo, as pessoas que moram aqui não via, né? Depois que começou. E eles começaram a deduzir que seria você. Ainda mais se você foi velado aqui, né? Seu corpo foi velado aqui. Você tinha um bom relacionamento com seu marido? Vocês viviam felizes antes de tudo isso? Sim. Sim. Porque você não sabia de nada. E ele tratava você muito bem. Nunca te maltratou, tratava você bem. Sim. A mulher com que ele estava saindo, você conhecia ela? Quando você descobriu que a sua irmã descobriu, que ela passou para você, você conhecia essa mulher? Não. Não. Ah, você não conhecia ela. Não sabe de que maneira que ele conheceu ela, né? Ela tinha um filho e muitas pessoas começaram a suspeitar que seria dele, mas o filho não era dele. Quando ele conheceu ela, ela já tinha um filho. Não sei se ela sabia que ele era casado. Isso a gente não sabe. Quando você descobriu, você chegou a saber disso? Se ela sabia que ele era casado? Sabia. Ah, então ela sabia. Tudo isso foi sua irmã que descobriu. Foi. Nesse dia que você fez isso e que você descobriu e você chegou em casa, você planejou tudo isso? Estava tudo planejado para você fazer isso? Sim. Então você já havia planejado. Não sentiu, antes de fazer isso, você não sentiu nada assim de se arrepender e falar, não vou fazer. Não, eu não vou fazer. Depois você pensava, vou fazer sim. Chegou a passar isso pela sua cabeça? Ou o foco seu era ir e fazer? Eu vou fazer isso com meu marido. Você estava focada nisso? Tava. Então você estava focada nisso. Você não tinha como tirar isso da sua cabeça. Porque você estava com raiva. E o inimigo, ele já tinha entrado na família quando seu marido já estava saindo com outra mulher. Aí o que ele fez? Você descobrir e... Porque é assim, eu sempre falo isso no meu canal e eu vou sempre repetir. Ele ajuda a fazer, mostrar que está tudo bem, está feliz, mas ele não ajuda a esconder. Ele quer mostrar que está acontecendo, que foi para a tragédia acontecer. E acabou acontecendo uma tragédia, né? E infelizmente você veio perder a vida. Mas nós não estamos aqui para julgar você, nada disso. Porque você estava nervosa, não queria deixar ele para outra pessoa e acabou fazendo isso. Então, nosso intuito aqui é só ajudar você. Mas eu pergunto porque a gente quer entender o que aconteceu, tá bom? Você se arrepende de ter feito tudo isso? Sim, se arrepende. E você quer pedir perdão? Para Deus. Família. Para Deus, para a família. E também perdoar o que ele fez com você, tá bom?
Você perdoa? Isso, minha irmã. Então aí a gente consegue te ajudar, né? Você perdoou, se arrependeu, não é mesmo? Então, isso é muito importante. Vamos deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa a pureza que mata a sede. E a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? Isso é só um símbolo. Posso deixar? Sim. Sim. Nós vamos deixar então, tá bom? Consegue ver a luz do anjo, da mentora ao nosso lado? Ai, amém. São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue o seu caminho, tá? Segue em paz. E nós vamos pegar a água e a vela para você. Alguma coisa parece que mexe no... Deve ser algum bicho, né, amor? Gambá, alguma coisa, gente, porque mexe aqui no telhado. Né? Mas mesmo assim a gente dá um susto, né? Na hora que mexe. Vamos pegar a água e a vela para ela, amor? Segue em paz. Só pra mim, Dilma. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Dilma. Tadinha, ela estava aqui sofrendo, né? Por um momento de raiva, de fúria, ela acabou fazendo algo errado e que isso veio prejudicar ela mais tarde quando o marido apareceu e resolveu fazer o que fez com ela. E ela pagou caro, né? Pagou com a vida. E ficou aqui, né? Por algum motivo, presa nesse local, pedindo ajuda. E para as pessoas que não entendem, né? Hoje, assistindo o meu canal, as pessoas entendem, manda para mim a localização, manda tudo o que aconteceu e a gente vem, porque nós queremos ajudar. É muito importante para nós quando o Espírito aceita ajuda. Vamos ajudar ela em oração? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Dilma, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Dilma conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.